Olá, gente, boa noite. Que bom estar aqui mais um momento com vocês. Hoje eu, Karina, vou me apresentar um pouquinho. Acho que muitos de vocês já me conhecem. Sou gerente de produto da Fortes Tecnologia, responsável pelos sistemas de gestão de pessoas. E hoje nós temos um convidado especial, o Bruno, da empresa Labor Life. Vou falar um pouquinho dele aqui para vocês. O currículo dele é enorme, porque o homem é super qualificado e preparado. O Bruno é diretor técnico da empresa Labor Life, como eu falei, ajudou mais de 3.700 empresas na regularização de requisitos de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente, docente do curso de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, auditor líder de diversos ISOs, 18 anos prestando consultoria e implementação do sistema de gestão certificáveis. Assim, o currículo do Bruno aqui, gente, tem muito a nos ajudar, a agregar nesse momento. Bruno, seja bem-vindo. Fala um pouquinho aí com a gente. Karina, Grupo Forte, eu queria agradecer o convite, né? Mais uma vez a gente está junto aí, com esse tema tão desafiador que é o E-Social, né? Muitas dúvidas, né? Muitas alterações, mas sempre a Fortes aí saindo na frente, querendo trazer essa informação bem didática para os seus usuários, né? Para os clientes. Então, queria agradecer. Por mais que fale de currículo, eu acho que o que a gente tem para agregar aqui nessa live, né, no nosso momento, de fato, são as dúvidas do cotidiano, né? Então, assim, não trazer nada de tecnicidade, trazer dúvidas do cotidiano, é isso que a gente vai poder contribuir aqui. Então, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Excelente, Bruno. E a gente vai falar de um tema muito importante, social, em relação à saúde e segurança no trabalho, que é um tema bem desafiador, né, para diversos profissionais, para diversas empresas. E hoje nós vamos falar especialmente do evento 2240, que é voltado à condição do ambiente de trabalho. O que é esse evento? Qual é o prazo? Quem está obrigado a enviar? Como é que faz a condição do ambiente de trabalho realmente, né? Você é uma pessoa que vai nos ajudar bastante nesse quesito. Quem é o responsável em enviar esses dados? Qual documento precisa, né, o profissional precisa ter para ter essas informações de condição do ambiente de trabalho? A gente vai falar um pouquinho do PPP também, que vai deixar de existir. É necessário ter sistema? Não, para enviar essas informações. Como evitar multas? Então, assim, gente, tem muita coisa bacana aqui para a gente conversar. Para a gente dar início, a gente vai falar um pouco do conceito. O que é essa condição do ambiente de trabalho? Como nós sabemos, nada mais do que a gente informar o E-Social como é que está a condição do ambiente de trabalho, né, do colaborador. Com os agentes nocivos, inclusive tem até uma tabela lá com códigos, né, com diversas descrições, que é a tabela 24 do E-Social, para que a gente possa informar como é que está a condição do ambiente de trabalho. E aí eu vou pedir também a tua colaboração, Bruno, para a gente explicar um pouquinho como é que funciona esse evento, o que são essas informações da condição do ambiente de trabalho. Perfeito. Vamos lá. Vamos tentar trazer uma linguagem didática, né, e, ao mesmo tempo, um pouco técnica, porque quando a gente fala dos eventos de condições ambientais, a gente também está tendo impacto lá nos aspectos previdenciários, né? Então, o primeiro ponto que a gente tem que deixar claro aqui, sem muito romantismo, é que, gente, o papel primordial dos profissionais de saúde e segurança, né, assim, o primórdio é realmente salvar vidas. Mas hoje, eu até comento muito que, infelizmente, o profissional de saúde e segurança, RH e DP, ele é mais celebrado pela qualidade do relatório técnico do que pela vida que ele salva. Eu sou contra isso, eu sou a favor que realmente é primordial salvar vidas, mas também se você não tem uma qualidade de envio de informações, você realmente não vai ser um profissional que o mercado está buscando, que as empresas precisam. Então, mas voltando para a tua pergunta, todos nós colaboradores, né, sejam eles próprios, terceiros, estagiários, etc., nós estamos submetidos a agentes, né, agentes e riscos dentro da nossa atividade, né? Eu não vou falar aqui de uma organização específica, mas agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos são os acidentes. Então, as organizações,
até independente do E-Social, pela legislação de saúde e segurança ocupacional vigente, elas precisam mapear esse risco, tá? Então, essa questão dos riscos ocupacionais, o primeiro passo para isso é eu identificar o risco. Então, vamos ser didático aqui, Karine. Didático. Eu chego numa organização que tem um almoxarifado. Eu tenho lá um operador de uma empilhadeira, aquela máquina que empilha, né, as caixas. A gente tem que identificar quais são os riscos, primeiro, que ele tem. Lógico, isso é um profissional que realmente tem habilitação e tem a expertise de fazer essa identificação. Então, eu identifico que ele tem um risco ergonômico, de acidente, ele tem um risco de vibração ocupacional naquele veículo, ele tem ruído, tá? Então, uma vez identificado, eu até depois trouxe aqui alguns equipamentos para simular isso quando você sinalizar, eu identifico qual é o nível de exposição, tá? Qual é o nível de exposição. Por quê, Bruno? O nível de ruído desse colaborador, como ele trabalha diariamente na empilhadeira, ele é muito inferior ao nível de ruído de um colaborador que trabalha no setor administrativo, uma recepcionista que está ali naquele ambiente controlado, né, que é acusticamente tratado. Então, eu tenho que avaliar qual é o grau de exposição desse agente, de vários agentes, né? Então, eu tenho os agentes químicos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que eu tenho que ter a ficha de segurança, eu tenho que entender qual é a composição daquele item para poder identificar. Não vou me aprofundar muito agora, que a gente está fazendo o preâmbulo aqui, mas identificar quais são os agentes que aquele colaborador está exposto. Depois eu avalio qual é o grau de exposição dele. Se é baixo, se é médio, se é moderado, conforme uma legislação que a gente vai falar, conforme a NR15. E aí sim é que eu identifico quais são as medidas de controle. Ora, se o colaborador está sendo submetido a um ruído acima de 85 decibéis, eu tenho que identificar qual tipo de protetor. É o auricular? É aquele que é o plug, né? O protetor auricular tipo plug? É o concha? Então, para vocês verem como essa informação do E-Social, ela deságua em vários processos dentro da organização. Então, meus amigos, a empresa que não gerencia riscos, seja ela, a gente está falando de risco ocupacional, que é o nosso tema aqui, mas eu até gravei um vídeo recentemente que é a mesma coisa de você deixar a tua porta aberta chamando o ladrão. Porque o ladrão existe, o risco ele existe. Se eu não identifico, não mensuro, esse ladrão qualquer momento ele vai entrar. Seja ele através de um acidente, seja ele através de uma multa, que é o que nós vamos abordar hoje, ou seja através de um passivo trabalhista, que esse profissional vai alegar que ele era submetido a um determinado ruído e teve uma perda auditiva e vai ser caracterizado como um nexo causal, né? Tem um nexo com a atividade. Então, assim, falaria o dia todo. Ou seja, tudo que eu estou falando aqui, além da vida, porque a perda auditiva ela não é algo bacana para ninguém, mas vai ter realmente um impacto tremendo financeiro. E eu conheço muitas empresas, Karine, sendo bem honesto com você, que ela tem uma cultura inovadora, que as pessoas são totalmente engajadas, mas elas sucumbiram diante de tantos passivos, né? 50, 60 pessoas entrando ao mesmo tempo, pedindo insalubridade, que é o que o E-Social vai trazer, e a empresa não tem como comprovar, né? A gente brinca que em auditoria ou em fiscalização, de boca só beijo. Eu preciso ter constatação. Está aqui. Então, só iniciando esse início, então, iniciando o início ficou um pouco complicado, né? Iniciando essa primeira abordagem, isso, é identificar quais são os agentes que aqueles colaboradores, sejam quais forem, são submetidos, e no segundo momento eu vou identificar o grau de exposição para depois a gente sim entrar no E-Social. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu sim, muito bem claro e explicado. E, assim, o importante que você falou de EPI, falou do ambiente, diversas informações, as atividades desempenhadas do colaborador, responsável pelo registro ambiental, porque tudo isso está relacionado à condição, de fato, né, à medição desse registro, desse ambiente. E essas informações, gente, é uma atenção especial, porque elas devem ser informadas no E-Social através desse evento que nós falamos, que é o S2240. Então, assim, uma atenção
porque as empresas vão precisar, sim, ter todos esses dados levantados para que elas possam enviar esses dados para o E-Social e evitar multas também para a sua empresa, porque muitas pessoas pensam assim, o E-Social veio para multar a minha empresa. A verdade não é isso, né? O E-Social, ele nada mais é do que você vai enviar essas informações, mas as empresas devem encarar isso como uma oportunidade também, não é isso, Bruno? É uma excelente oportunidade. Nós que somos entusiastas da causa, né? Muitas pessoas podem achar que nós estamos aqui em nome da Fortes, querendo oferecer uma solução de software para o mercado, ou aqui a gente está querendo vender PPRA, PCMSO, LTCAT. Gente, nós temos uma função social, né, dentro das organizações, dentro da sociedade. Todos nós aqui, o Acarim, então, assim, esse é um excelente momento para virar chave, tá? Então, não é demagogia eu falar que, infelizmente, a área de saúde e segurança ela não está no pedestal que ela merece, né? Isso é cultural no nosso país. Eu não estou falando de vários empresários já chegaram para mim e falaram assim, Bruno, eu virei a chave depois do E-Social, realmente eu vi o que desaguar. Então, eu diria que é um tripé, gente. É um excelente momento para eu atender a um item normativo, né? Então, assim, eu costumo dizer que lei não se discute, ela se cumpre. Você perde muita energia falando assim, vão adiar mais uma vez, o que é que tem que fazer? Energia é dinheiro, é tempo que não volta atrás. Então, gente, não tem como voltar atrás, né? Então, primeira trinca aí que eu falo é de atender a um requisito legal, lei. O segundo é de eu otimizar meus processos através do sistema da Fortes, que eu já tive o prazer de conhecer, e eu vi que ela dá várias ferramentas, vão dar indicadores, eu tenho como identificar, mapear riscos, identificar custos, aquilo tudo integrado no sistema, já com o DP, com o RH, que a maioria dos sistemas não tem essa integração, eles são separados, né? Então, é um excelente momento para trabalhar o foco gestão, né? Inclusive, eu bato muito na tecla que é até um propósito, eu poderia dizer assim, meu de profissional, que eu tenho um objetivo de trabalhar a mentalidade financeira dentro dos profissionais de saúde, segurança e meio ambiente. Existe uma cultura que eu acho errada, que os profissionais da nossa área, infelizmente, ele tem receio de monetizar os resultados, de falar o quanto ele vai ganhar com aquilo. Ora. Mas se as organizações, não é porque elas são vorazes ou porque elas não têm amor, elas vivem de resultados financeiros, elas precisam ser sustentáveis. Então, a linguagem do investidor é essa. E muitas vezes, quando a gente vai, nós profissionais de saúde e segurança, vamos nos reportar à alta direção das organizações e investidor, nós vamos com essa aqui. Bruno, mas tu é muito sem coração. Não, amigos. Todas duas têm que andar em paralelo, tá? Então, você tem que, através das minhas ações de recrutamento, de seleção, de treinamento, de identificação de riscos, eu consegui reduzir X milhões de reais. A gente talvez não vai ter tempo hoje, Karine, mas assim, eu tenho relatos, eu tenho cases de clientes nossos que reduziram mais de milhões de reais quando começaram a mensurar através do E-Social, até porque eles não davam aquela consideração. Então, vou te dar um exemplo. A gente tem um dos nossos clientes que eles têm 4.000 funcionários, eles são do segmento de energia elétrica, tá? Presta serviço aí em 18 estados. O orçamento de saúde e segurança, que é desse evento que nós estamos abordando hoje, né, 2240, ele fica ali entre o terceiro e quarto orçamento da organização, tá? Então, ele passa de EPI, ele passa de veículo, ele fica ali entre a mão de obra, tá? E alguns insumos. Então, ele fica brigando ali. Aí eu brinco até com alguns empresários, eu disse, amigo, qual é o ministério que é o mais concorrido, né, do governo? Quais são os ministérios? O da infraestrutura e da educação e da saúde, porque eles são os maiores recursos, eles são os mais visados. E na organização tem esse pote de recursos que as pessoas simplesmente vão deixando ao lado. Então, o segundo pilar que eu falo aí é, de fato, de gestão. E o terceiro é um excelente momento para trabalhar
aí realmente as ações de prevenção de vidas, né? Então, assim, de prevenção de acidente, doença e lesão. Então, essa trinca ela tem que andar em conjunto. O profissional tem que cada vez mais se capacitar nesses três itens. A gente vai falar um pouquinho isso, mas eu chamo a atenção dos profissionais. Então, você aí que está hoje aqui conosco, que é da área de saúde e segurança, que é engenheiro de segurança, que é técnico de segurança, você tem a obrigação de entender não só a tabela 24, mas entender como é que vai ser o input de dados, qual o impacto desse lançamento, se eu lançar incorretamente, o que é que vai impactar, se eu não pagar aqui a aposentadoria especial do lançamento incorreto que eu fiz, o que é que vai... Então, assim, a dancinha da Xuxa, cada um no seu quadrado, ela morreu, né? Então, morreu. é basicamente isso. Excelente, Bruno. Até porque, assim, isso pode prejudicar não só a empresa, claro, como você falou, mas também com o próprio empregado, porque tem a questão da aposentadoria especial, que eu vou declarar, passar a declarar para o E-Social. Então, imagina só, se eu não fizer isso de forma correta, não fizer no prazo devido, o que ocasiona também multas para as empresas é isso, informação indevida, informação enviada fora do prazo, e aí a penalidade para o colaborador é isso, né? A penalidade em questão da aposentadoria especial. Muito bem colocado. E aí, Bruno, eu queria que você mostrasse um pouquinho aqui para a gente como é que os engenheiros, os profissionais de SST fazem essa medição de risco. Tá, vamos lá. Então, eu trouxe aqui rapidamente, vou dar um exemplo, né? Então, gente, o evento 2240, ele vem sendo enxugado, na verdade, com a nova tabela, e é importante eu falar esse tema, que é uma dúvida, eu até brinco, Karen, que é a dúvida do meu WhatsApp, são as 10 principais dúvidas do WhatsApp das 6 horas da manhã, sobre o E-Social, né? Sempre tem aquela dúvida. Então, assim, Bruno, eu tenho que lançar as informações somente de agentes nocivos ou eu lanço todas? Para o E-Social vão só dos agentes nocivos, mas do ponto de vista de gestão, fazendo a conexão do que eu falei, você teria que cadastrar todos os riscos para você gerenciar. Mas vamos à tua pergunta agora. Então, assim, meus amigos, o que é o trabalho que é feito do dia a dia para a gente chegar à conclusão que um colaborador ele é exposto ou não a agente nocivo? O nome técnico desse tipo de avaliação, Karine, é a parte de higiene ocupacional, né? Então, nós aqui temos mais de 15 higienistas ocupacionais. Glória a Deus, nós temos, acho que pelo que eu estudei, nós somos a empresa que tem mais equipamentos aqui no estado, que a gente presta serviço para 18 estados, né? Daqui, genuinamente do Ceará, mas a gente presta serviço para 18 estados, ou seja, a gente conhece bem, nós somos especialistas não em um segmento específico, mas sim em riscos. Então, não tem aquele negócio de qual é a empresa. Então, mas vamos lá. Então, uma empresa específica, antes de identificar agentes nocivos, ela tem que fazer contato com um profissional, agente ou, né, uma empresa especializada e solicitar uma visita de campo que a gente vai identificar quais são os riscos. Uma vez eu identifico, então, voltando lá para, vamos ver aqui, uma construtora, um operador lá de trator, identifiquei que ele é submetido a 2 agentes, fora os outros, mas vamos ver, eu peguei, ele é submetido ao pó de sílica do cimento, que causa insalubridade, é um agente nocivo e causa aposentadoria especial, e eu identifiquei que ele é submetido a um ruído. Ok, mas e aí? Lembrando que para saúde e segurança não tem muito, pouco, alto e baixo. Tem qual é o limite que ele está atingindo. Então, vou dar um exemplo aqui. Nosso profissional vai, né? Ele põe um bottom aqui no colaborador, uma jornada de 8 horas, seguido, lógico, isso tem uma legislação, como deve ser feito. Então, o colaborador vai fazer a atividade dele. Ao final do dia, eu tiro esse bottom, envio para o laboratório, e ele vai me identificar qual o nível de exposição que ele tem, e aí eu vou lá para o PPRA. Aqui é um outro equipamento, parece um mini microfone, mas é um dosímetro de ruído. Então, é como se fosse um marca-passo de ruído. Ele vai marcando o ruído no dia a dia. Da mesma forma, ao final, nossos profissionais descarregam isso no sistema, tem um relatório, e aquilo sim vai para o PPRA e depois para o TECAT. Que aí é quando eu vou identificar. Aí é o terceiro passo, depois que todo mundo está no escritório, os profissionais vão avaliar qual é o nível de exposição.
está acima, está abaixo, caracteriza como insalubre, caracteriza como aposentadoria especial ou não. Então, vocês estão vendo que a importância técnica desse momento. A gente sabe no mercado que muitas vezes ligam para a gente e falam assim, ei, porque o PPRA vocês mandam em quantos minutos no e-mail? Aí eu disse, não, amiga, Não é assim, né? não é assim. Então, basicamente, de linhas gerais, eu não sei se eu fui claro, mas a gente tem vários outros equipamentos. Eu não estou falando que a gente tem, mas o cliente, se está submetido a gente tem avaliação de vibração ocupacional, quando ele para verificar, porque todos esses agentes eles causam insalubridade. Então, só para você ter uma ideia do trabalho de consultoria que tem que ser feito por empresa que é séria e quer se identificar o agente. Essa semana a gente foi chamado para uma indústria de refrigerantes, tá? Então a gente vai lá no setor de tinturaria, de mecânica, eu tenho que pedir a ficha, que é a FISP, que é a ficha de informação de segurança de produtos químicos do produto. A gente estuda a composição do produto, a gente vê o agente que pode causar não só um malefício, mas pode estar enquadrado na NR15 para gerar aposentadoria especial. Aí a gente identifica qual é o tipo de bottom para poder avaliar o nível de exposição. Então, parece ser uma coisa simples, né, meus amigos? Mas é uma coisa científica, né? Então, lógico, eu estou falando aqui, eu posso estar até assustando algumas empresas que têm mais risco ergonômico. Um escritório é algo bem mais simples, né, Karine? Então, assim, mas, em vias de regra, eu até peguei um escritório que tinha um motociclista. Então, o motociclista está submetido ao ruído e tem risco. Então, enfim, em linhas gerais, é isso que a gente faz nas organizações. E aí, uma colocação muito importante que você falou em relação aos documentos, que são os documentos que a gente vai precisar para declarar essas informações para o social. PPRA, o LTCAT, e algumas pessoas até me perguntaram, Karina, eu preciso ficar atualizando esses dados? Eu acredito que pessoas que não estão tão no contexto, né, em relação à gestão de saúde e segurança do trabalho. Mas o que acontece, Bruno, é que, na realidade, infelizmente, muitas empresas têm esses documentos só de gaveta. Elas não atualizam. E nós sabemos que existe, sim, uma atualização, né, conforme as NRs, porém, toda vida que tiver alguma alteração, seja no ambiente, na função do colaborador, seja os riscos, essas informações, elas devem, sim, serem atualizadas. E aí as empresas que não fazem isso no seu cotidiano vão ter uma grande penalidade em relação ao E-Social e vão ficar, assim, meio que frustradas em relação às multas também, né, porque elas precisam ficar atualizando essas informações de acordo com a necessidade. Assim, dentro desse contexto que você está sinalizando aí, eu costumo dizer que é a mesma coisa quando você vai subir uma casa e chega lá em cima, você não tem um telhado, ou você não tem uma viga de sustentação. Eu quero terminar a minha casa, mas eu não tenho uma viga. Então, didaticamente, qual é o problema que a gente identifica? Então, assim, o sistema de vocês ele vai estar lá com as lacunas, os inputs abertos dos riscos. Porém, todavia, contudo, no momento de lançar, eu vou procurar a informação. Cadê o risco? Não tem. Qual é o nível de exposição? Não tem. Aí você fala assim, eu não consigo enviar sem a informação? Você consegue, mas você vai estar sinalizando para o governo que você não fez seu dever de casa. Então, assim, é uma questão cultural. Eu não estou aqui em nenhum momento para endemonizar os empresários. Eu acho que é uma questão realmente informativa. Eu acho que o próprio governo, como ele deveria ter mais projetos de educação voltados para isso, tá? Não vi só multar, né, como a gente vê muitas vezes, como eu sinalizei para você. Eu nunca vi tanta fiscalização em um período tão complicado para as empresas. Então, a gente que trabalha com clientes, contratos fixos, os clientes demandando muitas solicitações de notificações. Então, assim, é algo cultural. Lembrando que todas essas legislações, essas NRs, que são específicas dos documentos, que é o que a gente vai falar agora, elas existem há mais de 40 anos, né, Karine? Então, assim, elas não são uma novidade, elas não são um lançamento. Na verdade,
o E-Social ele só veio pegar algo que já é pedido, algo que já é normativo, e ele vai pôr dentro de um grande portal, tá? Então, meus amigos, não adianta eu ter uma Ferrari, que é o sistema Fortes, se eu não tenho dinheiro para comprar o combustível. Se eu, assim, as coisas andam junto. Então, eu preciso, sim, de todo esse trabalhinho que eu falei, dependendo da organização, mas identificar os riscos, eu preciso mapear, identificar medidas de controle, aí eu vou fazer o PPRA, que é o básico, e depois ele vai migrar para o PGR, né, que está previsto. Próximo. E aí depois eu faço uma conclusão com o laudo de insalubridade, que são, na verdade, a gente chama comumente de LTCAT, mas eu tenho 3 documentos em um. O LI, o laudo de insalubridade, o LP, o laudo de periculosidade, e o LTCAT, que é o previdenciário, que é o que o social está buscando nesse momento. Mas eu não vejo um cliente me pedir só um deles. Por quê? Eu estou atendendo na Previdência, mas o Ministério do Trabalho, quando me vier, eu estou de calça curta. E o que você falou é muito importante, essa parte que você não vai conseguir caminhar com o E-Social. Eu vou te dar um exemplo. A gente tem uma empresa que ela é muito organizada, de processo, tem um E-Social rodando. Aí o diretor foi contratar um motorista. E o motorista não tinha documentação, motorista pessoal lá para a diretoria dele, né? E aí não tinha preconizado os riscos. Ele, Bruno, eu quero contratar amanhã. Eu disse, opa, amigo, eu tenho que identificar os riscos dele. Eu tenho que fazer as avaliações ambientais. Por quê? Porque quando foi fazer o lançamento lá no sistema, qual é o risco? Não sei. Eu sabia RG, CPF, função do salário, mas eu não conseguia. Então, voltou o processo. Então, é como eu sempre costumo dizer, agora a saúde e segurança, ela saiu de fim para início. Para início, muito importante. Né, elas têm que, o DP tem que caminhar junto, tá? E a saúde e segurança. Porque pode existir esse risco que você falou, essa questão do processo, a empresa ter que contratar, de fato, e aí o RH já abriu a vaga juntamente com o gestor, não especificou os riscos com a equipe de gestão de segurança, e aí já contrata a pessoa, sendo que não fez essas informações, não fez o levantamento desses dados, e aí quando for enviar esses dados para a social, não seguiu todo o fluxo, eu não declarei para a social, eu não pedi também os exames indicados para aquela função, que a gente sabe que existe também, que é um outro evento que a gente vai falar em um outro momento, né, que a gente vai também ministrar sobre a questão do monitoramento da saúde do trabalhador, mas isso também é importante. Um evento é vinculado ao outro. Então, assim, eu faço a contratação, não realizo os exames adequados, isso daí, gente, é muito oneroso. Traz um impacto muito grande para a empresa e para o colaborador. Bruno? Então, as empresas precisam sim ter uma atenção especial em relação a isso. E uma informação importante é que todas as empresas, gente, basta que elas tenham um empregado regido pela CLT, elas devem sim fazer esse envio dessas informações. As empresas, muitas estão me procurando, Bruno, perguntando assim, mas eu só tenho 10 empregados aqui na minha empresa, eu tenho poucos riscos e eu devo enviar essas informações para a social? Qual a resposta, Bruno, em relação a isso? Vamos lá. Eu vou lá para sempre na norma. Eu brinco que eu não sei de nada. Eu sei lei. Estou lá na norma, né? Então, lá desde a NR1 ou qualquer NR, quando eu falo NR, gente, estou falando um documento. NR9, PPRA, né? NR15, laudo de salubridade, NR7, PCMSO. Ela diz, a organização deve manter um programa de controle médico de saúde ocupacional, a organização que contratar funcionário. Ponto. Ela não fala 10, 20, 30, 50. Então, meus amigos, infelizmente, eu não vou ficar discutindo conceito se o governo está certo ou está errado. Como eu disse, a gente não pode perder energia nisso, mas ela encara a sua empresa que tem um com a empresa que tem 100 da mesma forma. O que você vai ter que ter é mais braço para lançar o 100, mas o fluxo de processo, o input de dados, o sistema que você vai precisar é o mesmo. Então, o caminho a ser percorrido é o mesmo. Então, não tem essa de 1, 2 ou 3 ou 4. A partir de um funcionário, eu tenho sim que enviar todas as informações para evitar passivo e atender o E-Social também. Uma dica importante que você deu em relação às NRs, leem, gente,
acompanhem de perto. Isso é muito importante para as empresas de vocês, como também para a gente como profissional. A gente sempre deve sim, se aperfeiçoar, conhecer, buscar conhecimento. A gente tem diversas dicas, diversos profissionais, inclusive a Labor Live, eu sou uma das pessoas que sigo e vejo sempre conteúdos bacanas em relação a isso. A própria Fortes também, a gente tem o nosso blog que disponibiliza diversas informações interessantes. Então, assim, gente, busquem conhecimento. E em relação ao próprio E-Social, eu já falei da Labor Live, que vocês podem seguir no Instagram também, né? Como também tem o MOS, que é o Manual de Orientação do E-Social, que está disponível, né? Vocês podem acessar lá no Google, o portal do E-Social, que tem lá esse manual. Eu mesmo sempre leio, tem informando, especificando cada evento do E-Social, para que vocês possam ler e acompanhar as novidades em relação a prazo, em relação ao que vai ser exigido. É muito importante, sim, esse aprimoramento. Bom, e aí a gente falou um pouquinho também, logo no início, a gente falou do PPP. O PPP vai deixar de existir impresso a partir do momento que a empresa aderiu ao E-Social, de acordo com o envio dessas informações dos eventos. Então, as empresas devem, sim, se atentar em relação a isso. E em sistema, o Bruno falou em sistema, é necessário que a sua empresa tenha um sistema para que ela possa enviar esses dados para a social. E uma atenção, gente, procurem empresas que estejam de acordo com as exigências do E-Social. Com layout, com as tabelas, todas atualizadas. A gente sabe que o E-Social sempre está mudando, sempre adequando. Aqui na Fortes, inclusive, a gente ficou uma correria para adequar essas mudanças aí do governo. Inclusive, há pouco tempo liberaram um novo layout. Então, o que a gente fez, a gente já está reformulando para atender essa exigência no tempo hábil e, assim, trazer uma melhor credibilidade para vocês, né, um melhor conforto e segurança também para o envio dessas informações. Certo? E assim, Bruno, algo também que eu queria falar para você, na verdade, perguntar como é que as empresas podem fazer com que comecem a se organizar em relação ao envio dessas informações para o E-Social. A gente falou de adequar o PPRA, adequar o LTCAT, adequar a condição ambiental, mas aí como é que a Labor Life pode ajudar como profissionais, né, da área de saúde e segurança do trabalho, como é que a Labor Life pode ajudar as empresas que estão bem perdidas em relação a esses envios, a que elas possam enviar de forma mais segura e ficarem mais confortáveis em relação a essa exigência do E-Social? Vamos lá. Só lembrando que a gente tem muita afinidade com o modo de trabalho da Fortes, né, de realmente ser bem informativo, né, sem cobrar nada algo em troca. Eu acompanho também vocês, é recíproco, né, então vocês, vários profissionais, então não só os blogs, como vocês enviam os e-mails marketing aí, né, os e-books, eu acompanho vários deles, né, então, assim, parabenizar vocês por realmente eu costumo até brincar com os clientes, beba água na fonte, né? Então, as informações, vocês têm a informação antes, às vezes, até do próprio órgão, porque vocês estão bem dentro desse processo, né? Então, parabenizar, porque eu sigo e indico, o material de vocês é bem rico, né? Conheço que tem uma equipe capacitada, gerando, para justamente dirimir essas dúvidas. Hipoteticamente, você não teria nem a obrigação de fazer isso, mas eu acho que está no sangue, na cultura da empresa. Com relação ao nosso conteúdo, quem não conhece @LaborLife, que é SSMA, né? Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente. Mas vamos lá. No mercado, Karine, tem muitas empresas que elas estão voltadas para vender documentos técnicos. Eu não estou dizendo se ela está certa ou está errada. Ela vende um documento. Vou levar aqui para o cotidiano para ficar mais fácil. Ela chega lá e fala assim, eu vou te vender aqui, você vai malhar, você vai para a academia, eu vou fazer a tua ficha de academia e te vira. Vai lá, vai com Deus, né? E eu vou embora. A gente, que seria entregar o documento, se vira com o sistema, faz o que tu quiser, a gente pega na mão do cliente desde o processo de fazer a identificação. Vamos lá, eu faço a avaliação antes dele começar a ir para a academia. Qual é o estágio que você está? Qual é a documentação que você já tem? O que é que dá para aproveitar? Qual é a cultura? Porque, assim, como a gente implementa sistema de gestão, a gente tem um braço na empresa que implementa ISO 9000, 14, 45, então a gente tem uma visão, inclusive todos os nossos técnicos, a gente chama internamente que eles são consultores de saúde e segurança.
porque eles têm que orientar o cliente de forma consultiva. O mesmo que eu tenho para a empresa A não pode ser para a empresa C. A empresa A, ela tem 50 funcionários no DP, tem DP ou tem SESMIT, a outra já não tem, então a gente tem que adaptar. Então, a gente faz uma avaliação. Se ela tem sistema, muitas vezes a gente identifica, né, ainda nessa altura do campeonato, que não tem ou não migraram para o sistema adequado. Eu até sinalizo para vocês, ó, esse cliente aqui tem que correr, vai, porque a Forte já tem o sistema e vocês estão dormindo no ponto. Né? Então, eles têm a ferramenta, até porque comprar só a ferramenta, gente, o sistema, ele é pioneiro, ele está atendendo a social, mas ele não tem inputs automáticos, né? Ele tem que ser coletado, vocês têm que lançar os dados. Então, a gente identifica, a gente vê a mão de obra disponível do cliente, então, vê quantas pessoas, a gente quantifica, eu estava comentando que a gente faz até tempos e movimentos de quanto vai ser o cadastro por funcionário de tempo, para eu dizer para o empresário, dizer assim, amigo, você vai precisar de 100 horas homens aqui para poder lançar as informações depois para poder ficar atualizando. E é importante, quando eu falo isso, não é nem vendendo o serviço. Eu acho que isso a gente pode sim dar um suporte, mas a empresa que tem que fazer a manutenção. Eu não posso pegar e malhar por você. Eu posso fazer a sua identificação, eu posso fazer uma tabela bacana para você malhar, mas na hora de levantar o peso, quem tem que fazer é a empresa. Então, gente, é um projeto, tá? Então, a gente encara como um projeto. A implementação da social, a gente encara como um projeto com muitas variáveis. Várias importantes. O sistema é o mais importante, os documentos, se elas todas não conversarem, vai sair ponta solta. Então, é assim que a gente trabalha como um projeto. Aí a gente faz um cronograma. Eu posso até disponibilizar depois para vocês um cronograma de um dos nossos clientes que eu ponho lá. Quantificar, fazer carga horária, fazer reunião mensal, até sim lançar para o ambiente nacional do E-Social. Beleza? Beleza, ótimo. Isso com certeza abre mais a mente dos nossos profissionais, dos nossos clientes, as pessoas que estão nos assistindo, para saberem a importância realmente de terem esses processos bem definidos. Né? E, como você falou, o E-Social, gente, é um projeto, então a gente deve seguir realmente o passo a passo. E só para a gente finalizar, Bruno, que é uma pergunta que muitas pessoas fazem, Karina, quem é que é responsável pelo envio dessas informações? Eu tenho uma empresa de consultoria, suponhamos, né? Eu tenho uma empresa de consultoria na área de saúde e segurança do trabalho, vai ser o meu engenheiro, vai ser o meu contador, vai ser eu como empresa. E aí, isso é mais um gerenciamento da empresa. A empresa que vai definir. O dono da informação é a empresa. Como a empresa vai enviar, o E-Social tem essa flexibilidade, né, Bruno? Do profissional de SST enviar, da empresa, do RH, seja quem for. Mas eu queria saber de você, qual é a sugestão que você dá perante essa indagação, esse questionamento de tantas empresas? Essa pergunta aí é a matadora do E-Social. Diariamente até geram conflitos internos. Eu até brinco que nem começaram o projeto, já estão brigando para quem vai enviar. Né? Eu brinco, amigos, vamos calmo. Então, na verdade, como eu falei inicialmente, parte do diagnóstico. Né? Tudo vai depender dos recursos disponíveis na empresa. Eu acho que é uma preocupação nossa, e eu sinalizo, muitas vezes o empregador, o empresário, a direção da empresa, mas não por maldade, ela fala assim, um amigo meu fez lá é o RH, então eu quero que aqui seja o RH. Ele vai sobrecarregar aquela área, ela não vai enviar para o E-Social e não vai fechar folha e não vai fazer treinamento, ela não vai fazer nada. Por isso que passa por uma análise. Geralmente, a gente trabalha aqui com a identificação de carga horária disponível para aqueles setores, para a gente identificar. Essa resposta ela não tem uma afirmativa correta. Né? Hoje, se eu for pegar aqui por percentual, né, percentualmente, dos nossos 3.700 clientes aí, percentualmente, 60% ficam ali entre o DP e o RH, 60%, tá? 30% hoje ficam com o SESMIT, né? Então, eu até fiz uma pesquisa disso há uns 2 anos, eu fiz uma pesquisa disso com 70 clientes.
Então, ficam com o SESMIT, mas sempre tem um conflito, porque tem um SESMIT bem próximo do RH, do DP, até porque tem a parte previdenciária, e 10% ali fica dividido em empresas que contratam uma consultoria, né, que passam uma procuração eletrônica para a gente, ou com a contabilidade. Né? Então, mas em linhas gerais, 60% DP-RH. Mas a resposta certa é: não tem receita de bolo. Como eu já tenho alguns clientes que eles montaram um setor específico, a célula, chamaram a célula social, que é alguém por quê? Porque, assim, amigos, a Karine abordou muito bem que é o momento da gente se provocar para subir a régua de conhecimento. Ponto. Mas tem itens técnicos, como esse que eu falei agora, um exemplo, né? Não que ninguém possa aprender, que eu tenho profissionais aqui que atuam há 12 anos com isso, né? Então, realmente é um conjunto são elementos de capacidades que vão fazer acontecer. Então, eu preciso, independente de quem vai apertar o botão ou quem vai imputar, é uma certeza, eu já te digo. É um processo, primeiro pilar, tem que ser comprado 100% pela alta direção da empresa. A alta direção tem que comprar o projeto, dizer que o sistema vai rodar, trabalhar com prazo, disseminar e dizer: eu vou fazer isso acontecer a qualquer custo. Ponto. Primeiro pilar. Segundo, o cronograma tem que ser envolvido todas as áreas da empresa. Quem vai enviar ou quem vai gerenciar, até porque a gente geralmente divide em dois momentos. Um, que é a mobilização do sistema, até o primeiro envio de todas as informações, e depois é o gerenciamento e manutenção. Então, esse início, ele é o mais importante. Depois que é só para manter, aí você define quem é que tem mais disponibilidade, quem é que tem mais carga horária. Então, mas em linhas gerais, é isso que ocorre com nossos clientes. É verdade, Bruno. Excelente. E eu gostaria de agradecer por esse momento. A gente finalizou aqui, né, nosso momento falando sobre vários aspectos do E-Social, vários aspectos de gerenciamento voltado à segurança do trabalhador. E aproveitar e agradecer pela parceria que nós temos, a Force, junto com a Labor Live. Sempre que precisamos, a gente tira dúvidas, a gente fica nessa troca de conhecimento bacana. E obrigada por aceitar ficar esse momento com a gente, participar. Você, como sempre, só somando. Eu agradeço, meus amigos, a todos aí pelo convite, a parceria, né? Eu acho que eu levanto muito essa bandeira que o mercado ele é muito grande, a gente tem que se unir, não é se unir para lucrar mais, é se unir para ajudar mais, né? As organizações. Então, eu não sou legalista de dizer que a empresa tem que cumprir 110% das organizações, eu acho que é um processo cultural. Então, queria agradecer o convite, desculpa aí que eu me empolgo mesmo, é um tema que quando depois começou a falar aí do 2220, de exame, eu já ia puxar aqui, mas eu sei que isso aí vai ficar cenas para os próximos capítulos, e tem outros colegas também que estão somando com esse conteúdo. Então, agradecer por disposição aí quem está assistindo, quiser fazer contato com a gente, mesmo ou para fechar ou para não fechar, independente disso, a gente vai ter um prazer de estar contribuindo. Então, estou aqui, pode chamar, até uma próxima, fique com Deus. Excelente. Obrigada, Bruno. Até mais. Tchau, tchau.